Olá! A Rede Vida apresenta a partir de agora a música instrumental do compositor e documentarista Fernando Marques. O músico faz um passeio pela história da música instrumental no Brasil e ressalta a importância da preservação da história do país. Fernando Marques mantém o Museu da Música e do Cinema em São José do Rio Preto, no interior paulista, como forma de fomentar a cultura. Você não pode contar o presente sem revisitar o passado, nunca. E através dos museus é que acontece isso. Infelizmente no interior, principalmente no interior do Brasil, então no interior do estado de São Paulo ainda é um pouco comum, mas no interior do Brasil é difícil você ter museus, você ter pessoas que querem colecionar peças. Imagina, as pessoas já passam dificuldade na sua vida, imagina colecionar peças, né? Peças, principalmente imagem e som, né? Então a gente fazer isso no interior do estado de São Paulo é uma forma também de a gente ser visto pelo todo o país e disputar com as outras regiões. Porque, por exemplo, você vai em Campinas, tem um baita do museu, maravilhoso. Vai em Botucatu, Rio Preto, é uma cidade que infelizmente ainda não tem o Museu da Imagem e do Som. Ainda não tem. E eu comecei essa iniciativa de começar a colecionar peças, recebendo peças, algumas, claro, começou com uma câmera do meu pai era fotógrafo, né, da Gazeta Esportiva, fotógrafo esportivo, e ele então deixou sua câmera, né, uma câmera maravilhosa, e com ela eu comecei o museu, comecei a apaixonar. Eu acho que a gente contando, principalmente como elas funcionavam, como porquê, né, como eram compostas, como eram fabricadas, é uma maravilha. Poxa, a gente acho que não pode contar a história da humanidade sem falar do rádio, né? O rádio foi o maior veículo de comunicação e hoje está voltando. Olha só que coisa, né? Eu mesmo que sou um apaixonado pelo rádio, eu não consigo ver o rádio com imagem. Hoje você entra no computador, você vai lá, procura a imagem que você... Aliás, o celular. Está no celular, você põe rádios do Brasil, rádios do mundo. Tem do mundo inteiro. E eu não consigo isso. Eu quero o rádio. Eu tenho um rádio em cada lugar, em cada canto, de cada cômodo do meu espaço, da minha casa, tem um rádio. Eu quero ouvir aquele rádio. Eu me lembro de ver assim, os meus ídolos, depois vendo hoje com imagem a gente vê, né? Eu achava que o Joseval Peixoto, o grande, e o Fiore Giliotti Sport sempre narravam impecavelmente de terno. Hoje eu vejo que ele realmente narra de terno. Mas eu tinha certeza, porque era uma coisa, você vê aquela voz, sabe? Acho que o rádio não é para brinquedo, o rádio é uma coisa séria. Você não, é o primeiro veículo de comunicação que solta. A internet, sim, você tem que ligar o computador, você tem que ver, você tem que ter uma conexão. O rádio não, o rádio está ali, por minuto. E o rádio voltou agora a ser importantíssimo, muito importante. Então, sabe, você colecionar peças do rádio, você primeiramente, além desse aspecto, né, histórico, desse aspecto jornalístico que é muito importante, são as peças. Você vê aquela rádio de madeira, construído de ferro, aqueles dial, né? Que é maravilhoso. Os rádios americanos, os rádios ingleses, os rádios alemães, né? Telefunken, você vê, são verdadeiras obras de arte que ficavam nos melhores lugares das casas. Chegaram a ter peças enormes, assim, rádios vitrolas, né? Então, eram na casa, acho que o mais bonito que tinha numa casa, né? Hoje, até vale ouro.
Hoje você procurar em sebos um rádio de madeira, mas vale ouro. Então é uma pena, ainda eu digo, é bom a gente falar sobre isso, a gente recuperando isso, trazendo esses rádios para a vida, porque todos eles funcionam no nosso museu, isso é o mais importante, todos eles funcionam, tem que funcionar. E eu digo o seguinte, infelizmente, eles vão ter que parar de funcionar, porque vai tudo migrar para a FM, e esses rádios eram todos AMs. Raríssimos desses rádios antigos eram FM. Então o que acontece? Eles vão ficar obsoletos, infelizmente. Então agora sim eles vão ficar de fato peças de museu. Olha, a raridade do cinema é uma paixão tão grande, principalmente as películas, né? A hora que você vê uma película, uma lata, alguém te entrega uma lata. E muitas vezes as pessoas acham assim, né? Que acontece muito aqui. Chega aqui, olha, eu tenho uma lata de filme, é da minha família, acho que não vai interessar para você. Aí você pega aquela lata, põe no projetor, isso já é uma mágica, né? Você pegar a lata, ver se ele está intacto, se ele não está com cheiro, se ele não está quebrando, coloca no projetor, a hora que você liga e projeta. Aí você acha que está vendo uma coisa, o casamento de não sei quem, ou um aniversário, e acha que está vendo uma coisa pessoal, e não está. Já está vendo a cidade. Aí não está mais aquela igreja que foi derrubada, aquele padre que morreu, aqueles carros que estão na frente já não existem mais, aquela arquitetura da cidade já não existe mais, o jardim já é outro, né? As vestes, as roupas das pessoas já são outras. Então é importante demais. A gente lia antigamente atrás dos discos, né? Disco é cultura. Lembra? Isso aí no vinil vinha assim, né? Disco é cultura. Porque a arte é aglomerado de culturas. Você pega o cinema engloba literatura, engloba fotografia, música, dança. Você pega a dança, ninguém vai fazer um espetáculo de dança por fazer. Ali tem uma pesquisa, ali tem um porquê, sabe? Você vai pegar música. A música com letra nada mais é do que você retratar musicalmente o que quer dizer num texto. Então se você tem um texto maravilhoso, vai ser uma música muito boa. Então a gente tem que pensar isso. A arte, cultura e educação sempre andaram juntas, sempre. Não é possível você fazer alguma coisa com cultura se você não tiver educação para fazer. E ela sempre é um veículo. Ela é um veículo para cada vez mais forçar a educação ser melhor. Sempre foi, sempre. Eu como documentarista, pode dizer, sou apaixonado pelo documentário, né? E hoje a gente vê as pessoas que falavam assim, ninguém dava valor para os documentaristas, sabe? Ninguém dava valor para os documentários. Eram poucas salas de cinema passavam documentários. Depois da TV a cabo, nossa, hoje nós temos 10 canais de documentários. Você pega curta, não sei o quê, TV Brasil, Canal Brasil, Rede Vida, sempre passando o quê? Documentários. As pessoas falam, poxa, documentário. Qualquer coisa, isso que nós estamos fazendo aqui agora é um documentário. Isso é documentário, nós estamos documentando, nós estamos conversando, falando, isso é documentário, as pessoas não sabiam disso. Que é uma das coisas mais velhas, o cinema começou, a primeira imagem foi um documentário, um movimento de saída de uma fábrica. Então sempre foi. Então, isso é para educar as pessoas. E a educação não faz, você não faz arte sem educação. Porque o artista ele tem que estudar, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não adianta jogar no ar que ninguém vai entender nada, isso vai se perder. Então as duas andam juntas e sempre vão andar juntas. A gente tem que pensar que a música instrumental brasileira é a melhor música que nós temos no mundo, eu acho. A música instrumental, para começar pelo choro, é a mais difícil.
A gente fala o jazz, não, o choro brasileiro, com as modulações, é muito mais difícil que o jazz, é muito mais difícil. Então o Brasil já começou a sua música instrumental. Basta ver até o final do século XVIII, XIX, não existia praticamente música cantada. Você tinha lá os choros de Antônio Calado, de Chiquinha Gonzaga, depois veio a música erudita de Carlos Gomes, um pouco depois veio Vila Lobos, e os choros de Pixinguinha, os Oito Batutas, tudo isso era instrumental. Tudo isso, a música brasileira quase não era cantada. O que se via música cantada aqui no Brasil eram as operetas francesas que aconteciam dentro dos cassinos, sabe? A música brasileira mesmo cantada começou na década acho que de 20, quando chegou acho que junto com a indústria fonográfica norte-americana que veio dominar aqui, né? Então a música instrumental brasileira sempre foi demais, sempre, demais. Você pega desde lá de trás os grandes pianistas, os grandes violonistas, a gente for citar aqui, hoje você não se faz um festival, não faz hoje um festival de jazz, um festival instrumental no mundo sem um músico brasileiro. Um percussionista, ou na abertura um Egberto Gismonti, um Hermeto Pascoal. Por exemplo, tem uma banda lá do Recife, a Spock Frevo, está abrindo festivais ou fechando festivais de jazz pelo mundo. Uma maravilha. Então a música instrumental brasileira é muito respeitada no mundo. Mas no Brasil não sei o que acontece. No Brasil, eu sempre digo até, você liga a televisão, tem um programa de televisão, aí tá lá, vai passar, na abertura tá o quê? Uma música estrangeira. Vai fazer outro programa, tá lá outra música. Por que não a música brasileira? A música instrumental brasileira é divina. Nós temos hoje uma geração nova aí, que chegou com gás aí, que vai hoje mostrar que o Brasil continua sendo número 1 no mundo aí. Tem uma turma aí, Hamilton de Holanda, bandoneon, Daniel Grossi, gaitista, Yamandu Costa, violão. Gente, é um pessoal que está aí, que vocês não acreditam. A música instrumental feita com a maior qualidade, mas qualidade mesmo. Nunca teve igual. Acho que nunca teve. E nós já tivemos grandes instrumentistas, tivemos grandes músicos. Mas hoje eu acho que está melhor do que tudo. Inclusive você usa o documentário e você sustenta os documentários com a música que você produz, não é isso? Queria que você contasse um pouquinho disso. Até uma coisa assim, eu tenho vários amigos documentários e tal, e aí teve uma reunião agora, nós estamos no final de ano, no meio do ano, uma reunião, aí chegamos lá, todo mundo reclamando, gente, glosaram todos os meus vídeos no YouTube, meus filmes, glosaram, glosou o filme de todo mundo. Ninguém mais tem nada na internet, não pode mais. Aí eu falei, mas só do Fernando Marques, lá no Rio Preto em Foco Filmes, estão todos no ar, por quê? Aí alguém falou, ele usa só músicas, trilhas dele. Então eles estão glosando, e é a verdade, porque essa é a lei do direito autoral. O cara pega a sua música, coloca no filme, não quer saber, não paga. Então eu uso minhas trilhas. E autorizo, claro, vários colegas. Nós temos filmes, vários filmes, eu tenho filmes nacionais aí, cenas de filmes com músicas minhas também, instrumentais, que eu componho as músicas exatamente para a cena, que é gostoso, isso é uma maravilha. Você compõe a música para uma cena. Corda enrolada, um acorda cedo, outro mais tarde, não tem hora. A cota já é dobrada, é pra um só a dor. Acorda que já é hora. O documentarista, na verdade, ele no interior, ele briga com o Brasil inteiro, mas ele tem que fazer isso porque a única forma de você registrar o modus operandi das pessoas, dessas regiões, é você capitalizando imagem e mostrando para o país, sabe? Então esses documentários têm de extrema importância, E se você puder colocar arte sobre arte, você está ali com o documentário, com a imagem sobre um artista da cidade. Por exemplo, eu fiz um clipe com o Paulo Moura, que ele não queria falar mais de Rio Preto, ele andou comigo para a cidade inteira. Ele andou aqui, eu nasci, aqui eu fiz, aqui e tal, sabe? Foi uma coisa de louco, e todo mundo falou, pô, Paulo Moura é de Rio Preto. Mostrando a música instrumental dele, fui buscar no hotel, ele que me pediu fazer isso.
A internet é meu bem e meu mal. Mas se você não colocar também, como é que você vai ser visto? Então eu prefiro colocar através dos meus filmes. E através dos meus filmes eu tenho que registrá-los no Ancine, eu tenho que registrar as partituras, as músicas para poder elas receber, né, um GRA, receber um registro. Então tudo isso, porque senão não sobe o vídeo para o YouTube. Eu não posso pegar um filme meu e colocar uma música do Egberto Gismonti que no mesmo minuto ela vai ser bloqueada. Porque existe isso. Alguém quiser usar a música minha, tem lá o bloqueio. Se não for eu, se eu não for falar, quero isso seja publicado com essa música, não pode ser publicado. Então nesse ponto você tem esse controle. Mas o controle de distribuição, depois que passou, que ele já está inserido na internet, você não tem o controle. Então é difícil. A televisão, você sabe, está lá passando, passou, se for passar de novo, tem que pedir autorização de imagem, a televisão é diferente. A televisão tem que pedir o direito de imagem de qualquer pessoa que você está lá. Agora, internet é difícil. E eu garanto para você que a música instrumental passa mais emoção do que a música com letra. A música instrumental, eu digo sempre que quando eu morrer, né, coloca lá a Valsa da Dor de Vila Lobos no meu enterro que eu vou ficar feliz. Que é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Se arrepia assim de ver. Aliás, digo, a música brasileira tem dois momentos. Um antes ou depois de Heitor Villa-Lobos. Dois momentos, né? O maestro é gigante, está entre os maiores do mundo, foi um homem que norteou, porque o Carlos Gomes era aquela ópera italiana, não era bem uma música brasileira. O Heitor Villa-Lobos não, era aquela coisa brasileira mesmo, você via, né? Quem vê o descobrimento do Brasil com uma coisa totalmente instrumental maravilhoso, né? O Irapuru, são obras totalmente brasileiras e brasilianas. Isso deixa a gente emotivo, isso que nos faz compor, buscar, sabe? Eu sou um defensor disso, da gente seguir, da gente citar essas pessoas, a gente buscar essas pessoas que fizeram tanto pela música brasileira, pela música instrumental brasileira. Eu fico louco quando vejo um compositor maravilhoso que tem que cantar, sabe? Nós temos até uma brincadeira as pessoas conhecem, hoje nem conhecem mais isso, né? O Vinícius de Moraes e o Baden compondo na casa dele, na casa do Vinícius. Aí o Baden apresentou uma música, o Vinícius começou a chorar, falou, isso é lindo, mas isso é Chopin. Ele falou, não, eu compus, mas isso é Chopin. Não. Aí acordou a mulher dele, que era Gilda Matoso, a mulher do Vinícius, que era uma crítica de música, de arte, de música, acordou e falou, Gilda, isso aqui não é Chopin? Toca. E ela acordou assim, ele tocou, era samba em prelúdio. Tocou, ela falou, não é Chopin, mas Chopin gostaria de ter composto isso. Quer dizer, e aquilo recebeu letra. Se não tivesse recebido letra, ela seria linda da mesma forma. Por isso que a Bossa Nova foi para os Estados Unidos e não precisou ter letra. 80% das músicas Bossa Nova gravadas nos Estados Unidos e na Europa foram gravadas de modo instrumental. Garoto de Ipanema foi gravado muito mais instrumental lá nos Estados Unidos do que cantada. É isso, porque a base disso aí era uma música rebuscada. Já era, esses compositores eram rebuscados. Tom, Baden, Edu Lobo, isso é música rebuscada, sabe? É diferente. Né? Bem diferente de hoje, você vê, tem músicas, a gente fala que a gente compõe, são compassos, tantos compassos para compor. Você pega uma obra, por exemplo, de Villa-Lobos, tem 340 compassos, 450 compassos, uma obra. Hoje uma música tem 8 compassos, 12 compassos, uma composição que com ritornelo você vai e volta, fica dentro daquilo. Então, como é que é bonito, né? Você faz uma composição, às vezes você chega no fim e fala, não vou fazer um ritornelo aqui não, eu vou abrir um S, eu vou abrir um A, eu vou fazer uma coisa diferente. Isso é o bonito. A música instrumental te dá muito mais do que a música cantada.
você vê essa interação entre os músicos para motivar essa música instrumental no Brasil? Quem faz música instrumental procura gente instrumental. Porque é uma coisa assim, primeiramente, são pessoas já diferentes. Porque fazer música instrumental não é fácil, não. Requer de você ter um estudo musical, requer de você saber da teoria, porque você tem que saber, porque você vai lidar com músicos instrumentais. Você não adianta, como é que você vai chegar lá, você vai passar para eu quero... Não, você tem que saber o que você tem que passar para ele. Muitas vezes você vai fazer um naipe de sopro, vai colocar... Você tem que escrever para ele a partitura. Então, esses músicos falam a mesma língua. Como dizia meu avô, que era um sábio homem, dizia bode, cheira bode, gambá, cheira gambá. Né? Então o músico instrumental anda com música, procura música instrumental. Eu tenho certeza que a música instrumental, ela anda por si no mundo, em qualquer língua, em qualquer idioma, em qualquer coisa, em qualquer país que seja laico, que seja religioso, passa. Estados Unidos, que é um país tido como, a gente fala, nossa, eles são americanos, mas os músicos americanos, não, eles amam os músicos brasileiros, eles amam a música brasileira e eles são ligados. Enquanto que você forma uma banda de rock e eles demoram 10 anos, gravam 10 discos, um músico americano grava 300, porque ele pega os seus amigos, eles gravam 3, 4 discos, 4 por semestre. Eles gravavam. Você pega Dizzy Gillespie, gravou 200 e tantos discos. Você pega lá, Oscar Peterson, 200 e tantos discos. Por quê? Não existia entre eles essa disputa, essa coisa. Eram todos amigos. E a música instrumental brasileira é assim. A MIB, a gente chama, né? A música instrumental brasileira hoje é maravilhosa. Eu comecei, então, o primeiro que eu tive foi essa coisa de fazer a música, né, sobre a cidade. Eu fiz a Sinfonia Rio Pretense número 1. Isso foi composto para 150 anos da cidade. Em 2002, a gente fez não seria bem uma suíte, né? A suíte já é a segunda, mas é uma música ligada a outro tema, ligado a outra, né? Que é para piano e orquestra. Então vem contando desde a fundação da cidade até o 3º milênio. Então passando por várias tendências, né? Mostrando a fundação, mostrando a chegada do trem, os problemas da cidade como as enchentes e vários aspectos, né, históricos da cidade. O segundo que eu fiz depois foi, aí eu voltei, eu estava na fundação e eu fui antes da fundação, que é Além do Passar Sul. Esse sim, é uma suíte orquestral para piano e orquestra, é uma suíte completa que conta como foram os pioneiros que chegaram aqui 10 anos antes da fundação. Então também é uma música densa, muito percussiva também, como tem que ser a música brasileira, né, muito percussiva. Na sequência, eu fiz Dia de Feira, que é recolhendo, né, temas de feiras, recolhendo as histórias dos feirantes, né? Então, um disco bem gostoso, um disco que é feito para quarteto, né? Quarteto e mais, eu sou gaitista, né? Então, mais a minha gaita, né? Tocando. Depois, eu fiz o Sampa Instrumental, também um quarteto, que é contando um pouco de pedaços da cidade de São Paulo, somente da cidade de São Paulo, que eu amo muito, né? A cidade de São Paulo, para música instrumental, não existe. A capital do mundo da música instrumental é São Paulo. E finalizei, que é esse que eu lancei esse ano, que é o Rios do Brasil, que é um disco contando a história de cada rio do Brasil. Cada um tem seus instrumentos, sua característica predominante de ritmo. Acho que isso é muito bacana. Eu gosto muito de fazer discos temáticos, assim, que você casa uma coisa com a outra, né? Acho muito importante. A minha mãe sempre dizia, como é que as pessoas podem viver sem música? É incrível, né? Eu acho que não existe, né? Nós tivemos um período na infância, quando meu pai se separou da minha mãe, e a gente não tinha televisão, um período não teve televisão. E nesse período a minha mãe tocava acordeon e piano clássico, mas mais o acordeon, músicas clássicas. Então eu sou capaz de dizer assim, você me dá 4, 5 compassos de Chopin, eu sei qual é o prelúdio, qual é o noturno, querendo de lembrar. Eu já sabia pela introdução o que era. Depois que eu fui estudar música, que eu fui ver o que era. Eu já sabia, Beethoven, Mozart, a gente cresceu. Então, eu não sei como é que as pessoas podem viver sem música. A música é a trilha da nossa vida, né? Sempre foi, né? Não existe momento na sua vida que você vive sem música. Não, acho impossível.
Rede Vida apresentou o trabalho do músico, compositor e documentarista Fernando Marques. O historiador mantém o Museu da Música e do Cinema, produz documentários e compõe música instrumental para incentivar e preservar a cultura e a arte no país. Rede Vida de Televisão, o canal da família.